Lenine. Leon Trotsky, segunda parte. Ao redor de outubro. Capítulo 8. O Filisteu e o Revolucionário. Numa das numerosas antologias consagradas a Lenine, chamou-me a atenção um artigo do escritor inglês Wells, com o seguinte título: O Sonhador do Kremlin. Os compiladores dessa antologia observam que até espíritos avançados como o de Wells foram incapazes de apreender o sentido da revolução proletária que teve lugar na Rússia. Parece não ser este um motivo suficiente para incluir um artigo de Wells num volume dedicado ao chefe dessa revolução. Não quero discutir com os compiladores sobre este ponto. Quanto a mim, li com certo interesse algumas das páginas de Wells. Com certo interesse, digo, mas ver-se-á mais adiante que o autor não tem nisso qualquer interferência. Revejo nitidamente a época em que Wells visitou Moscou. Foi durante o inverno de fome e de frio de 1920-1921. Sentia-se no ambiente o pressentimento, a inquietação das complicações que a primavera deveria trazer. Moscou esfomeada encontrava-se soterrada em montanhas de neve. A política econômica estava às vésperas de uma alteração brusca. Recordo-me muito bem da impressão que Vladimir Ilyich guardou da sua conversa com Wells. Que burguês, que filisteu, repetia, levantando os braços por cima da escrivaninha, rindo e suspirando, com este riso e estes suspiros que exprimiam nele uma certa vergonha secreta, sentida relativamente a outrem. Ah, que filisteu, repetia, retomando a conversa. Quando me disse isto, chegou o momento em que se iria abrir a sessão do Burô Político, e, em suma, Lenine limitou-se a repetir várias vezes a apreciação sobre Wells que acabo de relatar, mas ela era mais que suficiente. Na verdade, eu não tinha lido muita coisa de Wells, e nunca o tinha visto. Fazia, contudo, uma ideia bastante clara desse socialista de salão pertencente à Fabian Society, desse literato de grande fantasia e utopia, que acabava de lançar uma vista de olhos sobre a experiência comunista. A exclamação de Lenine, e sobretudo o tom em que fora proferida, completavam sem dificuldade minha impressão. E eis que um artigo de Wells, introduzido por vias quase providenciais na compilação de textos sobre Lenine, despertava na minha memória este grito: que filisteu, queixeando-o de um conteúdo vivo. Pois se Lenine está praticamente ausente do artigo de Wells a ele consagrado, em compensação, lá encontraremos o Wells em pessoa. Comecemos pelo começo, por essa queixa de Wells que lhe serve de preâmbulo à matéria. O pobre foi obrigado, imaginem só, a empreender demoradas diligências para obter uma entrevista com Lenine. Isso o enervou extremamente. E por que? Expliquem-me, por favor. Seria Lenine que chamara Wells? Comprometera-se a recebê-lo? Poderia perder tempo? Muito pelo contrário. Nessas duras jornadas de então, cada minuto do seu tempo estava contado. Não lhe era fácil encontrar uma hora para receber Wells. Até um estrangeiro devia compreender isto sem dificuldade. Mas, infelizmente, Wells, em qualidade de estrangeiro ilustre, e apesar de todo o seu socialismo de inglês muito conservador e de feição imperialista, encontrava-se imbuído da certeza de que, ao visitar Lenine, prodigava uma grande honra ao chefe e ao seu país de bárbaros. Da primeira à última linha, nota-se intensamente essa autossuficiência pouco justificada. A descrição psicológica de Lenine começa, como era de se esperar, com uma grande descoberta, uma revelação. Fiquem sabendo que Lenine não era de forma alguma um homem de letras. Efetivamente, quem melhor do que Wells, profissional de literatura, poderia decidir sobre este assunto? Os curtos e violentos panfletos que aparecem em Moscou com sua assinatura, inflanço considerações falsas sobre a psicologia dos operários do Ocidente, exprimem muito pouco o fundo real do pensamento de Lenine. O respeitável gentleman ignora, bem entendo, que Lenine é o autor de um grande número de obras de uma importância capital sobre a questão agrária, sobre as teorias econômicas, a sociologia, a filosofia. Wells conhece apenas alguns curtos e violentos panfletos, afirma que aparecem com a assinatura de Lenine, dando a entender que são escritos por outros. Quanto ao fundo verdadeiro do pensamento de Lenine, não é possível encontrá-lo nas dezenas de tomos de que é autor,
mas sim na conversa de 1 hora a que condescendeu generosamente o muito ilustre e muito sabido viajante da Grã-Bretanha. Podia-se esperar, pelo menos, que Wells pudesse descrever de modo interessante a fisionomia de Lenine, e se tivesse dado um pouco de relevo ao esboço, poderíamos perdoá-lo todas as banalidades inspiradas por seu socialismo da Fabian Society. Mas não se encontra no artigo nenhum vestígio disso. Lenine tem um rosto agradável, moreno, em cuja expressão muda constantemente, tem um sorriso vivo. Lenine parece pouco com suas fotografias. Gesticulava um pouco durante a conversa. Para além destas fórmulas banais de um repórter habituado a preencher as colunas dos jornais burgueses, Wells nada soube dizer. Acresce ainda ter descoberto que a testa de Lenin lembra o crânio alongado e ligeiramente assimétrico de Arthur Balfour e que, no seu conjunto, é um homem muito pequeno. Quando está sentado na borda da cadeira, os pés mal tocam no chão. No que se refere ao crânio de Arthur Balfour, nada podemos dizer desse objeto venerável, admitindo sem custo que seja alongado. Mas quanto ao resto, que indecente impropriedade de termos! Lenin tinha os cabelos de um loiro arruivado. É consequentemente impossível atribuir-lhe uma tez morena. Era de estatura média, talvez até ligeiramente abaixo da média, mas quanto a produzir a impressão de um homem muito pequeno que, estando sentado, mal chegava ao chão, isso só pode suceder a Wells, o qual chegava, qual Gulliver da civilização, ao norte povoado de comunistas liliputianos. Wells notou também que Lenin, durante os silêncios da conversa, tinha o hábito de levantar uma das pálpebras com um dedo. Este hábito, observa o sagaz escritor, provém talvez de um defeito de visão. Nós conhecíamos esse gesto. Lenin fazia-o quando se encontrava perante um estrangeiro, um homem com quem nada tinha em comum. Lançava então um olhar vivo ao personagem através dos dedos de uma mão, colocada como viseira na frente do rosto. O defeito de visão de Lenin derivava do facto de que então ele lia no pensamento do seu interlocutor, apercebia-se da sua importância enfática e limitada, da sua presunção e ignorância de civilizado, e seguidamente, tendo absorvido esta imagem, abanava a cabeça e repetia: que filisteu, que monstro pequeno burguês. O camarada Rothstein assistia à conversa e Wells fez a este respeito uma descoberta admirável. Segundo ele, a presença desta testemunha caracteriza a situação atual na Rússia. Rothstein, ouçam isto e não vos espanteis, controlava Lenin em nome do Comissariado dos Negócios Estrangeiros, devido à excessiva sinceridade de Lenin e à sua imprudência de sonhador. Que dizer desta observação impagável? Ao entrar no Kremlin, Wells trazia no espírito toda a porcaria jornalística fabricada pela burguesia internacional. O seu olhar perspicaz, sem defeito, evidentemente, descobria no gabinete de Lenin tudo o que tinha apreendido da leitura do Times ou de qualquer outro reservatório de besbilhotices devotas e graciosas. Mas como foi então essa conversa? A este respeito, Wells apenas nos transmite lugares comuns sem valor, que nos mostram como é lamentável, como é pobre o reflexo do pensamento de Lenin nos crânios, de que não temos, aliás, de contestar a simetria. Wells tinha a ideia de que teria de discutir com um convicto doutrinador, marxista, mas o que sucedeu foi completamente diferente. Isto não nos admira. Já sabemos que o fundo do pensamento de Lenin não se evidenciou neste período de mais de 30 anos que preenche a sua atividade de escritor, mas sim numa conversa com um bravo burguês britânico. Tinham-me dito que Lenin gostava de dar lições, mas absteve-se de o fazer comigo. De facto, como dar lições a um gentleman tão impregnado do elevado sentimento da sua dignidade? De um modo geral, não é verdade que Lenin gostasse de dar lições. O que é verdade é o facto de ele saber falar de uma forma muito instrutiva. Contudo, apenas falava assim quando julgava o seu interlocutor capaz de aprender alguma coisa. Nesse caso, não poupava tempo nem esforços. Mas perante o maravilhoso Gulliver que se encontrava graças ao acaso no gabinete do pequeno homem, Lenin deve ter adquirido após 2 ou 3 minutos de conversa esta convicção capaz de inspirar a entrada do inferno. Perdei toda a esperança. Falaram das grandes cidades. Wells confessa-nos que na Rússia teve pela primeira vez essa ideia notável de que o aspecto das grandes cidades depende sobretudo do movimento das lojas e dos mercados. Comunicou a descoberta ao seu interlocutor. Lenin reconheceu que no regime comunista as cidades deverão diminuir consideravelmente de extensão. Wells indicou a Lenin que a restauração das cidades exigiria um trabalho formidável
e que grande parte dos maiores edifícios de Petrogrado conservaria apenas o valor de monumentos históricos. Lenin concordou com esta incomparável conclusão de Wells. Parece-me, acrescenta este, que foi agradável para ele conversar com um homem que compreendia as inevitáveis consequências do coletivismo, consequências essas que escapam à compreensão de muitos dos seus adeptos. Tem aqui o nível de Wells. Ele considera como resultado da sua extraordinária perspicácia a descoberta de que num regime comunista as enormes concentrações urbanas atuais deverão desaparecer e que muitos monstros da arquitetura capitalista dos nossos dias apenas terão o valor de monumentos históricos, a não ser que não mereçam a honra de ser destruídos. Efetivamente, como poderiam esses pobres comunistas, esses fastidiosos fanáticos da luta de classes, dizer Wells, chegar a essas descobertas, que, como sabemos, foram explicadas há muito tempo num comentário de divulgação acrescentado ao antigo programa da social-democracia alemã? Não diremos, pois não se deve minimizar as pessoas, que tudo isto já era conhecido dos utopistas clássicos do socialismo. Compreendem agora, assim o espero, o motivo por que Wells, no decorrer da conversa, não notou de modo algum esse famoso riso de Lenin que lhe tinham falado tanto. É evidente que Lenin não tinha vontade de rir. Temo até que seu movimento reflexo o tenha conduzido a um extremo completamente oposto ao do riso. Mas Lenin teve então de se usar daquela mão tão ágil e tão inteligente que sabia sempre esconder a um interlocutor demasiado ocupado consigo próprio um bocejo mal-criado. Como vimos, Lenin não deu nenhuma lição a Wells por razões que julgamos totalmente satisfatórias. Em compensação, Wells insistiu ainda mais em instruir Lenin. Esforçou-se por fazê-lo compreender essa ideia absolutamente nova de que, para o êxito do socialismo, não bastava reconstruir o lado material da existência, mas que era preciso transformar a psicologia de todo o povo. Informou Lenin que os russos, pela sua natureza, eram individualistas e comerciantes. Explicou-lhe que o comunismo avançava demasiado depressa, destruindo antes de poder construir, assim como outras verdades desta espécie. Isto conduziu-nos, diz Wells, ao ponto essencial, onde nos encontramos separados, isto é, estabelecemos uma diferença entre o coletivismo evolucionista e o marxismo. Por coletivismo evolucionista, devemos entender uma mistura ao gosto da Fabian Society, onde entram o liberalismo, a filantropia, uma legislação social utilizando meios tão econômicos quanto possíveis e as meditações dominicais sobre um futuro melhor. O próprio Wells formula da seguinte maneira a essência do seu coletivismo evolucionista. Creio que, através de um sistema regularmente estabelecido de educação da sociedade, o capitalismo atual pode civilizar-se e transformar-se num regime coletivo. Omite dizer-nos quem se encarregará de aplicar um sistema de educação e a quem esse sistema deverá ser aplicado. Deveremos pensar que os lords de crânio alongado estabelecerão o seu sistema para o proletariado inglês, ou que, ao contrário, o proletariado passará sobre os crânios dos lords? Oh, não, tudo menos esta última solução. Para que serviriam os membros instruídos da Fabian Society, os homens de pensamento, de imaginação desinteressada, os gentlemen e as ladies, o Sr. Wells e a Sra. Snowden, se não para civilizar a sociedade capitalista, produzindo de forma regular e sistemática o que se esconde nos seus crânios? Para que serviriam se não para transformar esta sociedade num estado coletivo, do modo progressivo, tão razoável e tão feliz, que até a dinastia real da Grã-Bretanha se não aperceba disso? É isto que Wells explicava a Lenin, e Lenin teve de ouvir tudo isto. Para mim, observou Wells com indulgência, conversar com este extraordinário homenzinho constituiu uma verdadeira descontração. E para Lenin, que prova de paciência! Pronunciou, sem dúvida, à parte, algumas palavras russas muito expressivas e extremamente saborosas. Absteve-se de as traduzir para o inglês, não só porque seu vocabulário nesta língua não devia ser muito extenso, mas também por motivos de delicadeza. Illich era muito bem educado, não pôde limitar-se, todavia, a um silêncio cortês. Foi forçado, relata Wells, a replicar-me que o capitalismo moderno é incuravelmente ávido e pródigo, e sendo impossível ensinar-lhe qualquer coisa. Lenin citou um número de fatos que são, aliás, sublinhados no novo livro de Money. O capitalismo destruiu os moles nacionais ingleses, não permitiu a exploração razoável das minas de carvão, etc. Illich conhecia o idioma dos fatos e dos números.
Confesso, conclui subitamente o Sr. Wells, que me era muito difícil discutir com ele. O que isto significa? Não será o início da capitulação do coletivismo evolucionista perante a lógica do marxismo? Não, de forma alguma. Perdei toda a esperança. Esta frase, à primeira vista inesperada, não surgiu por acaso, faz parte de um sistema, tem um sentido rigorosamente conforme ao espírito da Fabian Society, do coletivismo evolucionista, da pedagogia inglesa. Foi feita para servir os capitalistas, os banqueiros, os lords e os seus ministros ingleses. Wells disse-lhes: vejam, vocês se portam tão mal, destroem tantas coisas, são tão interesseiros que eu, numa discussão com o sonhador do Kremlin, tive muita dificuldade em defender o princípio do meu coletivismo evolucionista. Tornem-se mais razoáveis, façam semanalmente suas abluções segundo o ritmo da Fabian Society. Civilizem-se, marchem na senda do progresso. A confissão de mau humor de Wells não marca, pois, um princípio de autocrítica. Ele prossegue simplesmente esse trabalho de educação da sociedade capitalista, cujos processos aperfeiçoados, cujos princípios morais e fabianizados vimos postos em prática após a guerra, especialmente através da Paz de Versalhes. É com um tom protetor que Wells parece aprovar Lenine, quando declara sua fé na causa que defende é ilimitada. Eis o que é de fato indiscutível. Lenine tinha uma reserva de fé mais do que suficiente. Isto é tão certo quanto afirmar que 2 e 2 são 4. Essa fé inequebrável dava-lhe mesmo a paciência de conversar naqueles terríveis meses do bloqueio com todos os estrangeiros que podiam servir de elo, mesmo indireto, entre Ristônia e o Ocidente. Foi assim que Lenine conversou com Wells. Falava uma linguagem completamente diferente quando recebia operários ingleses. Estava com eles em completa comunhão. Ensinava, então, instruindo-se também. Mas com Wells, a conversa só podia ter um caráter diplomático um pouco forçado. A conversa terminou em vagas generalidades, nota o escritor inglês. Em outras palavras, a partida que se jogou entre coletivismo evolucionista e marxismo terminou em empate. Wells voltou para a Grã-Bretanha, Lenine ficou no Kremlin. Wells redigiu para seu público burguês uma correspondência marcada pela petulância. Lenine, abanando a cabeça, repetia: eis um belo burguês. Ui, 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 que filisteu. Perguntar-me-ão, talvez, por que motivo e com que fim me detive, passados 4 anos, sobre este insignificante artigo de Wells. O facto do artigo ter sido reproduzido numa das coletâneas consagradas à memória de Lenin não constitui, por certo, uma razão suficiente. Também não posso justificar-me dizendo que escrevi isto em Sukhum, onde me encontrava em tratamento. Tinha, contudo, razões mais sérias para o fazer. Não vemos nós atualmente no poder, em Inglaterra, o partido de Wells dirigido pelos representantes extremamente esclarecidos do coletivismo evolucionista. E parece-me ter apercebido, talvez com bastante clareza, que o artigo de Wells consagrado a Lenin desvendava melhor do que qualquer outro a alma secreta dos dirigentes do Partido Operário Inglês. Ao fim e ao cabo, Wells não é o último entre eles. Como essas pessoas atrasam ao arrastarem o fardo de chumbo dos preconceitos burgueses. A sua presunção vaidosa, restos do importante papel desempenhado outrora pela burguesia inglesa, não lhes permite refletir como deveriam na existência de outros povos, nas novas correntes de ideias, no curso da história que os ultrapassa. Limitados, rotineiros, empíricos, cegos pelas vendas que a sociedade burguesa aplica à opinião, esses senhores passeiam pelo mundo as suas importantes pessoas e os seus preconceitos, tendo o talento de só se aperceberem deles próprios no meio de tudo o que os rodeia. Lenin viveu em todos os países da Europa, aprendeu línguas estrangeiras, leu, estudou, ouviu, penetrou, comparou, generalizou. Quando se encontrou à cabeça de uma grande revolução, não deixou passar nenhuma ocasião de se informar cuidadosamente, conscienciosamente, interrogou os homens, os factos. Nunca se cansava de seguir pelo pensamento a existência do mundo inteiro. Lia e falava correntemente o alemão, o francês, o inglês, lia o italiano. Nos últimos anos da sua vida, esmagado pelo trabalho, encontrava ainda a possibilidade, durante as sessões do Burô Político, de estudar às escondidas a gramática checa para estar apto a compreender mais rapidamente o movimento operário da Checoslováquia.
Surpreendemo-lo várias vezes nessa ocupação, e ele ria e procurava justificar-se, não sem uma certa confusão. Mas eis que Wells se encontra à sua frente, Wells que encarna essa raça de pequeno-burgueses falsamente cultos, infinitamente limitados, que têm olhos para não ver, que pensam não ser útil aprender seja o que for, pois estão da posse de uma bela herança de preconceitos. Por outro lado, o Sr. MacDonald, que representa o mesmo tipo sob o aspecto mais grave e mais aborrecido do puritano, tranquiliza a opinião burguesa. Combatemos com Moscovo e vencemos. Venceram Moscovo? Na verdade, são estes os pobres homenzinhos, embora tenham uma estatura elevada. Até agora, depois de tudo quanto se passou, nem mesmo sabem prever o seu dia de amanhã. Os homens de negócios do liberalismo e do Partido Conservador manobram facilmente estes pedantes socialistas da evolução que se encontram no poder. Comprometem-nos e preparam conscientemente a sua queda, não só a queda do seu ministério, mas a sua ruína política. E, contudo, preparam também, embora inconscientemente, a chegada ao poder dos marxistas ingleses. Sim, exatamente, dos marxistas, desses fastidiosos fanáticos da luta de classes, pois também em Inglaterra irá ter lugar a Revolução Social segundo as leis definidas por Karl Marx. Wells, com um humor que lhe é peculiar e que tem a consistência de pudim, ameaçou um dia pegar num grande par de tesouras e tosquear Marx, privando-o da sua cabeleira e da sua barba de doutrinário, anglicizando-o, respeitabilizando-o, fabianizando-o. Contudo, ficou-se por aí, pois não é um Wells que poderá modificar Marx. Lenin também ficará igual a si próprio, depois de ter suportado 1 hora os efeitos da navalha de Wells. E temos a ousadia de afirmar que em um futuro que talvez não seja muito longínquo, é provável que se possa ver elevar em Londres, em Trafalgar Square, por exemplo, 2 figuras de bronze, uma ao lado da outra, Karl Marx e Vladimir Lenin. Os proletários ingleses dirão então aos seus filhos: que sorte que os homenzinhos do Labour Party não tenham conseguido tosquear nem fazer a barba a estes 2 gigantes. Enquanto esperamos por esse dia, que procurarei ver, cerro os olhos por um instante e distingo nitidamente a imagem de Lenin na cadeira de armários em que se encontrava à frente de Wells, e ouço a frase pronunciada no dia seguinte, ou no mesmo dia, da entrevista com o escritor inglês. Essa frase dita numa espécie de gemido e com tanta bonomia: que burguês, que filisteu!